para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa foi a passagem que o Gabizão usou. E para a gente lembrar, ele usou 3 pontos importantes dentro dessa passagem, que só experimenta a vontade de Deus quem se entrega totalmente por Ele. Só comprova a vontade de Deus quem não se amolda a esse mundo. Só experimenta a vontade de Deus quem vive transformado pela sua palavra. Então, isso é muito interessante, tocou muito no coração, né? Tenho certeza. A gente vai dar continuidade. E hoje eu queria convidar vocês a meditar no texto de Mateus, de 15 a 23, e a gente vai se aprofundar nos versos de 21 a 23, tá bom? Abram suas Bíblias, por favor. Vamos ler juntos. Mateus 7, de 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E eu, em teu nome, não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Forte essa passagem, né? Essa passagem aqui, ela faz parte, é o finalzinho ali do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa lá em Mateus 5, né? E... Cadê? Mateus 5. E a gente está em Mateus 7 aqui, lá o finalzinho do Sermão do Monte, tá bom? A gente vai se debruçar e meditar nos versículos de 21 a 23. Então, em Mateus 21, é um versículo importante que fala sobre a obediência e a prática na vida cristã. Esse versículo que acabamos de ler faz parte, né, dessa pregação do Sermão do Monte. E é interessante, né, ver que Jesus está colocando a parte do Sermão do Monte ali, né, está pregando ali no Sermão do Monte, como deve ser pautado a vida do cristão. Como é que o cristão deve viver? E como a gente hoje, até hoje, fica se questionando como deve ser a minha vida. Então, ali no Sermão do Monte está todas essas regras, né, assim como a gente pode dizer. Tá? Bem, é interessante que Mateus 5:1 ele começa, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. Jesus vai fazer uma pregação mostrando o contraste do momento atual, basicamente contrapondo o que os fariseus estavam dizendo naquela época. Cristo vai mostrar como o ensino dele também estava de acordo com a lei. Porém, né, também ensina que a importância de viver uma justiça profunda que os fariseus acabavam pregando, mostra que os mandamentos se estendem, vão muito mais além do que somente aquela rotina, do que somente aquele rito que existia. Os mandamentos vão além na parte de pensamentos e atitudes também. Isso que Cristo vai mostrar para a gente. Tá? Lembrando que quando ele diz, né, que uma multidão os seguia, é provável que a maioria fosse judeus. Mas também ali teria uma parcela que teria outros tipos de cultura pela parte romana que existia ali também. Então isso para eles era um impacto muito forte. Além disso, eles estavam querendo entender quem era aquele, né, que trazia aquela palavra tão forte. Tá? Então basicamente no Sermão do Monte é mostrado 7 pontos para a gente.
quem é abençoado por Deus, onde ele vai trazer as bem-aventuranças, a lei de Deus e suas atitudes para seguir a ele, ajudar os mais necessitados, oração e jejum, preocupação da vida, julgamento e hipocrisia de julgar, falsos profetas e um alicerce numa base de uma vida cristã. Tá? Então o Sermão do Monte vai trazer todos esses pontos aqui para a gente. Tá bom? E assim, quando a gente se debruça a leitura, é tão incrível, né, que a Bíblia é a voz de Cristo para a gente. Né? É Cristo transcreveu aquilo, né? Então, para a gente é muito interessante, mas alguns pontos chega a ser difícil a gente entender. Principalmente quando a gente pega em Mateus, ali que ele vai falar das bem-aventuranças, a gente... Como é complicado entender aquilo. Ao mesmo ponto, é complicado por causa da nossa limitação como homem. Cristo está além, né, da nossa limitação. Por isso é importante debruçar e estudar a todo momento. Quando a gente fala, né, por exemplo, das bem-aventuranças, né, Cristo começa ali, né, em Mateus 5, de 1 a 11, ele vai trazer todos esses pontos da bem-aventurança. Ele começa, né, ele começou o ensino, né, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres em espíritos, porque é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. E o último: bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. É praticamente tudo oposto daquilo que o mundo ensina pra gente hoje, né? A gente vê esse contraponto, né? É muito difícil, né? O mundo te ensina hoje que você tem que ser feliz. Você vai e seja feliz. Né? E aqui, na nossa limitação humana, é tudo o oposto, né? Cristo estava mostrando, né, que ele era o modelo, que ele é o modelo. Os discípulos tinham que entender: o que eu faço para ser como Cristo? E essa deveria ser a nossa pergunta também. Ao contrário, muitas vezes a gente diz assim, né? O que Cristo pode fazer por mim? É interessante, né? O que Cristo pode fazer por mim? Mas quando a gente olha essa passagem, a gente deveria ter uma pergunta assim: o que eu tenho que fazer para ser como Cristo? Tem que mudar a sua pergunta, tem que mudar a sua ótica. Por isso que o título, né, dessa sequência, Obediência que Deus Deseja. Esse foi um título que eu achei muito conveniente, né, para essa passagem. Por isso que a gente, olhando para o texto que a gente vai se debruçar, né, para os versículos de 21 a 23, eu trago uma reflexão. Eu acho que em algum momento a gente vai passar dentro de 3 questões. Algum momento na sua vida, você já se perguntou: eu sou mesmo um cristão? Algum momento da sua vida ou já te colocaram essa questão, né? As pessoas me veem como um verdadeiro cristão? Ou eu estou agradando a Deus ou somente a mim mesmo? Essas perguntas nos incomodam quando fazem isso pra gente. E se você não se incomodou, você vai se incomodar ou em algum momento vão te incomodar com essa questão. Porque nós somos diferentes. Nós temos que ser diferentes. Nós estamos aqui num sábado à noite, né, enquanto o mundo está te vendendo outras coisas, para que você estivesse em outro lugar. Só que tem um ponto aqui. Quando você tenta responder essas perguntas, quando te colocam essas questões e você tenta responder essa pergunta, você pode cair numa cilada. Não, agora eu vou provar que eu sou um cristão. Como?
Agora eu vou mostrar que eu estou cuidando, estou fazendo aquilo para Cristo e não para mim mesmo. Como? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes essa pergunta vem, como diz o Rodrigo, como uma casca de banana, né? Perguntinha casca de banana. Só para você se deslizar ali e o cara fala assim, tá vendo? Você não é não, hein, cara? Isso é complicado. Bem, se a gente olhar para o texto, em Mateus 7, 21, a gente vai começar a responder essas questões de uma maneira bíblica, não de uma maneira mundana. Então, na passagem de Mateus 7, no versículo 21, a gente lembra que estava escrito assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Quando tentamos responder a primeira questão, que eu sou mesmo um cristão, esse é um versículo excelente para esse estudo. Um crente verdadeiro é conhecido não apenas por o que fala, pelo que faz. Uma forte evidência, né, que você foi encontrado e salvo por Cristo. Ele te encontrou, Ele te salvou. Você não precisou ficar ali, né, levantando a mão, vem, estou aqui, é minha vez agora, né, onde que está a fila, onde que eu estou. Mas Ele te encontrou. Né? Ser cristão é uma decisão que tomamos quando reconhecemos que Jesus Cristo é nosso único Salvador. Mas não é só isso. A gente vê muitas pessoas, né, que realmente, se você sair na rua ali e perguntar, né, para alguns, eles vão dizer, não, eu acredito em Cristo. Ele existe, eu acredito que Ele é um Salvador. Principalmente em algum momento da vida daquela pessoa. Mas não é só crer. É aceitar a graça que Ele nos concede. É arrepender-se dos pecados. É crer que somente por Ele que nós podemos ser aceitos no reino dos céus. Uma vez eu escutei que a gente não consegue levar ninguém para o céu, mas a gente consegue mostrar o caminho. A gente consegue induzir, né, colocar a pessoa no caminho. Mas é Ele, é Cristo, que vai te aceitar naquele momento. Quando notamos a primeira frase, né, no texto, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Note que no texto de Mateus, ele dá uma ênfase à palavra Senhor. Vejam, tem 2 vezes essa palavra Senhor, Senhor. Não escreveu só uma vez isso lá. É curioso que, ao ler, sem prestar muita atenção, você pode acreditar que essa palavra Senhor, Senhor vem com um ar somente de um mero cordialidade. Ô, Senhor, dá licença. A gente ensina nossos filhos assim, né? Ó, pede licença, né? Fala Senhor, né? Não sai? Ou você aí, né? Se a gente não parar e prestar atenção na passagem, a gente vai imaginar que é isso. Pô, tinha um monte de gente lá. Ele estava dizendo que alguém ia chamar ele e ia ter essa cordialidade com ele. Mas a palavra, né, ela é mais funda, né, quando a gente fala de Senhor, né? Em grego ela é pronunciada como Kyrios. Certo, Rodrigo? Estudei, viu? Ela vem no sentido de dono, de soberano, de poderoso, do todo. Então, sendo assim, percebemos que Cristo está mostrando que quem diz Senhor, Senhor, é uma pessoa que conhece a Escritura. Não foi uma mera cordialidade. Uma pessoa estudada. Lembrem-se que ele estava ali com os fariseus, né? Contou a história dos fariseus ali antes, tá bom? E o outro ponto, que essa palavra ela dita em repetição, a gente já falou, né? Não falou uma vez só Senhor, Kyrios, falou 2 vezes. Isso era uma prática, né, dos judeus, quando orava, repetia, orava em voz alta, né, até mesmo para mostrar ali que ele estava fazendo isso, para seguir o rito que ele acreditava que era o correto, tá? Parece que o autor está descrevendo que a pessoa da frase não encontra adjetivos para expressar a grandeza de Cristo. E o adjetivo que ele encontrou foi Kyrios, tá bom? Que ele é o maior de todos. Bem, hoje vemos orações fortes, né? Vemos pessoas orando com intensidade, né? Com toda a energia, né? Com essa aparência, né? de poder na oração. Mas Jesus diz
que isso não fará entrar no reino dos céus. Não é apenas eu proclamar que creio, que conheço. Isso não é um ponto que te coloca mais perto ou mais distante. Existe uma distância daquele que fala para aquele que vive. Aquele que diz e aquele que pratica. Orar com intensidade, sem um objetivo, que é honra e glória do Senhor, é apenas uma mera cordialidade. E no segundo ponto do versículo, ele coloca: mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual era a vontade do Pai? Em Deuteronômio 5:29, descreve: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Aliança e responsabilidade. O versículo é um chamado à responsabilidade individual e comunitária, lembrando ao povo que a aliança com Deus é mantida através da obediência contínua. Não somente hoje, não somente semana que vem, mas sempre, a todo momento. Em Tiago 1:22, ele coloca: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ser cristão não é apenas a ida à igreja, aos domingos, ser uma pessoa boa, educada, honesta, generoso, empático, benevolente, justo, confiável, vários adjetivos aqui, né? Ser cristão não é isso. Podemos descrever então, desse jeito que a gente colocou, um homem bom e uma mulher boa. Mas se sua vida diária não é para serviço de Cristo, todos aqueles adjetivos não valem de nada. Você pode ser generoso um momento só da sua vida, mas se não for em honra e glória do Senhor, não vale de nada. Se sua vivência diária com Cristo é sujeitar-se às vontades de Deus, se você não trabalha em prol do reino, se você não se abdica da vontade de deixar que Cristo trabalhe em você, se você não consegue abrir mão do seu eu, não adianta todos aqueles adjetivos. Não é mais você, é Ele que te governa. É a vontade dele, não a vontade sua. Sendo assim, a vontade de Deus é que vivamos, a vontade dele na prática. E não somente na leitura por si próprio. Em Mateus 5-7, Cristo explica item a item dessa vontade. A gente falou lá de todos os pontos, os 7 pontos do Sermão do Monte. Essa é a vontade do Pai. É que as bem-aventuranças, a lei de Deus, ajudar os mais necessitados, oração, jejum, preocupação da vida, julgamento. Se você quiser responder qual é a vontade do Pai, está aqui escrito. Essa é a vontade dele. Que você faça esses pontos serem pontos da sua vida. Não somente como uma leitura, mas sim como uma prática. A vontade do Pai não está ligada àquilo que você faz bem, naquilo que você se destaca, nas suas habilidades, competências. Eu sou um ótimo profissional, eu sou um ótimo... A vontade do Pai não é isso. Mas sim ao coração reclinado à graça do Espírito Santo. Pois, se for somente por nós não vamos conseguir nada. Nosso coração é voltado para o mal. Para o nosso orgulho, é enganoso. Em Jeremias 17, de 9-10, é descrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos,
e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É a ação, não somente a leitura. Pela fé, por nossa salvação, muitas vezes fazemos de tudo. Se você encontrar uma pessoa à beira do abismo, se você perguntar para ela se ela quer ajuda, ela vai fazer de tudo para ser ajudada, muitas vezes. Tudo mesmo. Muitas vezes, ou algumas vezes, esse tudo é tudo menos a vontade do Pai. É tudo a parte mundana, menos a vontade do Pai. Deixar de lado nossas vontades é difícil, né? Muitas vezes, né? Mas é necessário para que a gente viva essa graça. Podemos partir para a segunda questão? As pessoas me veem como um verdadeiro cristão? Bem, em Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio e realizamos muitos milagres? Novamente a palavra Senhor, Senhor aparece lá. E nesse momento, a pessoa humana é apresentada. É praticamente jogar ali naquele momento e tentar barganhar com Cristo que eu fiz muitas coisas. Lembra lá os adjetivos? Eu fui um homem bom, eu fui um homem generoso, eu ajudei todo mundo. Bem, se você for usar isso como moeda de troca, pode ter certeza que ele não vai te reconhecer. Tenho certeza disso. Vim ao culto dos jovens. Vou abrir mão do meu sábado e fui ao culto dos jovens. Vai chegar lá com a listinha, né? Fui no culto de jovens tantas vezes aqui. Sou do louvor. Eu sou do louvor, eu sirvo lá, né, velho? Eu vou lá, eu vou servir. Sou do ministério infantil. Bem, inúmeras coisas que a gente pode prestar como serviço aqui na igreja. E devemos prestar esse serviço. Bem, solicitando reconhecimento por tudo aquilo que você faz, é igual eles estão dizendo lá. Não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Jogar na cara, né? Mas eu fiz, e agora? Como é que fica? Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas como fazemos. Qual é a motivação que você está fazendo isso? Poxa, eu vou lá no culto dos jovens que minha mãe mandou eu ir. Eu vou no louvor porque eu quero aprender a tocar um instrumento. Que motivação é essa? Sua motivação está errada. Seu coração está reclinado de maneira errada. Existe verdade nessa obra que você está fazendo? Aí muitas vezes você pode falar assim, opa, mas não é pela obra, né? A gente sabe disso. Em Efésios 2, de 8 a 9, vai trazer isso para a gente, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Você está chegando lá em cima se gloriando porque você fazia tantas coisas assim? O que fazemos e como fazemos? Temos que sempre glorificar a Deus. Esse é o pensamento. Essa tem que ser a nossa visão. A obra não nos leva à salvação, mas ela é o resultado de sua redenção a Cristo. A obra não nos leva à salvação, mas ela é o resultado da sua redenção a Cristo. Tem que servir? Tem. Com o coração voltado a Cristo. Da melhor maneira possível. Não é meia boca, não é mais ou menos, é um todo. Um todo. Pô, mas hoje eu não estou afim. É para Ele. Será que em algum momento Cristo disse, hoje eu não estou afim? Será que em algum momento Cristo disse, hoje eu estou cansado? Será? E a gente não cansa de falar isso, né? E aí a gente entra para a terceira questão. Eu estou agradando a Deus ou somente a mim mesmo? No versículo de Mateus 7, né? Na passagem de Mateus 7, no versículo 23, ele diz assim,
Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, que medo de ouvir isso. Que medo de ouvir isso, né? É um versículo muito forte. E aqui, de novo, ao debruçar-se na palavra, prestar atenção, né, num ponto que ele coloca aqui, o conheci. A palavra conheci. Tem uma ênfase interessante, né, dessa palavra, que no grego é gnose, que se refere a um conhecimento profundo. Não é um conhecimento de... Você conhece aquele cara? Já vi, já ouvi falar, né? Eu já vi uma vez. Não, é um conhecimento interno, espiritual, né? É um conhecimento íntimo mesmo. Ele está falando que ele não teve intimidade com você. Ou melhor, você não teve intimidade com ele. Eu nunca tive uma intimidade com você. Afastem-se de mim. Lembra que é a pessoa que disse que fez um monte de obra lá, né? Cristo está dizendo sobre um conhecimento de relacionamento. Nós não nos relacionamos com Deus. Não entendemos que não temos nada que podemos dar e oferecer. Por mais que eu faço pouco. Tem que fazer mais, e mais, e mais. O relacionamento esperado é aquele que, quando reconhecemos que somos pecadores, que Cristo é nosso único Salvador e que por nós Ele morreu na cruz, isso muda todo o sentido de relacionamento e conhecimento. Precisamos conhecer depois, né? É bem interessante que eu preciso primeiro conhecer, depois me relacionar, para depois amar. O mundo aí fora te vende o contrário. Ame a Deus. Mas você se relaciona com Ele? Como é que é uma maneira de se relacionar com Deus? Você lê a palavra todo dia? Como é que eu me relaciono com alguém se eu não converso, se eu não medito com esse alguém? E no caso é Cristo, é Deus. Então eu não conheço. Então eu não me relaciono. Não dá para amar aquele que eu não conheço. Não dá para amar aquele que eu não me relaciono. É um amor mentiroso. É um amor daqueles últimos segundos, sabe? Socorro. O que me resta agora é amar. Mas se você não se relacionou, não te resta nada. 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 Relacione-se, conheça, relacione, depois ame. Quando entendemos que o que temos não são problemas, e sim pecado, as coisas mudam. Um monte de vezes a gente fala, pô, eu tenho um problema. Não, você não tem um problema, você é um pecador. Esse é seu problema. Isso muda todo o sentido, toda a ordem. Não é problema, é pecado. Criamos e devemos toda a dependência para Cristo. Aí entendemos que Cristo é a única porta, a porta estreita. Ele é a porta estreita. Quando Cristo, na passagem, diz que existe a porta larga e a porta estreita, basicamente está dizendo, ou você está comigo ou você não está comigo. Ponto. Não dá para estar com Ele se você não se relaciona com Ele. Ele nunca te conhecerá. Diferente de saber sobre Cristo é conhecer Cristo. Hoje, né, se você jogar na IA lá, ela vai trazer uma descrição total do que você perguntar. Então, em 5 minutos, temos PhD em qualquer coisa. Qualquer coisa temos PhD, sabe? Mas o que te muda isso na sua vida, né? Adianta eu conhecer por escrita e não viver aquilo? Não muda nada. Você tem um conhecimento vazio. Só isso que você tem. Em palavras um pouco mais fortes, acaba virando uma pessoa arrogante, que quer contrapor tudo e todos, mas sem uma vida, um relacionamento com Cristo. Ele é o único, é o máximo, mas só na Escritura. Só na escrita, na verdade, nem na Escritura não é. Tá? Bem, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração.
1 Samuel 16, 7. Ele não vê como nós vemos. Por isso que eu disse lá no comecinho, como é difícil, muitas vezes, entender uma passagem. O mundo te vende uma coisa e você quer entender daquele jeito, mas Cristo não está dizendo aquilo para a gente. Numa conclusão, a vontade de Deus, então, é que existe uma distância daquele que fala para aquele que vive, aquele que diz e aquele que pratica. Onde você está hoje, meu irmão? Você só está falando ou você está praticando? Você está praticando e vivendo ou apenas se iludindo nessa vida? Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas como fazemos. Qual é a sua motivação de fazer? Existe uma verdade nessa obra? Saber sobre Cristo é conhecer a Cristo, é ter um relacionamento com Cristo. Só amamos quem conhecemos, relacionamos, e aí sim, o amor é verdadeiro. Caso contrário, é um amor mentiroso. Meus irmãos, pratiquem, leiam, vivam. Espero que ao dia que chegar ao reino, eu seja reconhecido por Cristo como aquele que viveu. E que vocês, como meus irmãos, estejam do meu lado. Ok? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu imenso amor e cuidado por nós. Obrigado por perdoar nossos pecados, mesmo aqueles que não percebemos que cometemos. Senhor, por favor, encha-nos com a tua sabedoria e com a tua compaixão, e nos abençoe com o teu amor sem fim. Senhor, por favor, ajude-nos a servir-te em tudo o que fazemos. Ajude-nos a honrar-te hoje e todos os dias. Que possamos ser filhos obedientes, que tua palavra viva seja orientação para o nosso dia a dia. E que quando disser Senhor, Senhor, seja de todo o nosso coração. Obrigado, meu Pai. Ainda em tua presença, meu Pai, eu te peço pela vida da Cris. Que o Senhor, que é o médico dos médicos, instrua aqueles que estão cuidando dela. Que mostre para eles os melhores exames, tomem as melhores decisões, para que a vida dela se restabeleça em saúde, meu Pai. É assim que eu oro e agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.